Este é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar em uns trechos bem instigantes de Viva a Sua Própria Maneira, do Osho. O material puxa a gente para pensar numa resistência mais interna, sabe? Focada na individualidade, na autenticidade. E isso num mundo que, pelo menos na visão dele, parece que conspira um pouco contra isso, né? Sim, é um ponto de partida fascinante. Ele começa logo com uma distinção que eu acho chave. Saber sobre a verdade versus conhecer a verdade. Saber sobre, para ele, é tipo ficar rodando em volta, acumulando informação, mas sem nunca chegar no centro mesmo. Aí ele introduz essa figura, né, o rebelde. O rebelde. E quem é essa figura pro Osho? Não é, pelo que eu li, um egoísta isolado, fechado no próprio mundo, nem alguém que só trocou uma gaiola por outra, tipo, saiu da religião e virou ateu militante, ou vice-versa. Parece mais um buscador, né? Alguém que investiga a própria verdade com, sei lá, humildade, uma certa inocência. Exato, essa palavra, humildade, é fundamental aqui. O rebelde valoriza muito a independência, a dele e a dos outros também. O universo vira o templo, a escritura. Ele meio que abandona essas cercas que a gente constrói, né? Templos, dogmas. E não é uma busca arrogante, tipo, eu sei tudo. É mais uma investigação aberta, sem preconceito. Parte do não sei. E aqui, para mim, ficou realmente interessante a diferença radical que ele faz entre rebelião e revolução. A gente tende a pensar em rebeldia como lutar contra, né? Mas ele critica a revolução, diz que ela usa violência, organização e acaba, tipo, repetindo os mesmos padrões na sociedade que queria mudar. Ele até cita um ditado chinês, né? Algo sobre lutar contra o inimigo te deixar parecido com ele. Como ele vê isso? Pois é, essa distinção é central no pensamento dele. A revolução, como ele descreve, é coletiva, organizada, muitas vezes violenta. E por isso mesmo, ela tende a replicar as estruturas de poder que combatia. Cai na mesma armadilha. Já a rebelião que ele propõe é outra coisa. É individual, é pacífica, silenciosa até, motivada pelo amor, por uma visão própria. Não é ser contra algo, entende? É ser a favor da sua própria autenticidade. A transformação pessoal é que seria a prova real. Lutar contra o sistema antigo, na visão dele, só dá energia para ele. O rebelde não. Ele meio que ignora o sistema velho, deixa morrer, porque já percebeu que está ultrapassado. Interessante. Ignorar em vez de lutar contra. Então, na prática, o que isso quer dizer? Viver o agora com consciência, sem essa coisa de querer poder, de querer dominar. O texto fala em cientista da alma, alguém que aplica a dúvida, a investigação, mas para o mundo interior, partindo do eu não sei. Como funciona essa ciência interna, assim? Funciona justamente por essa honestidade do ponto de partida, esse agnosticismo aplicado a si mesmo. O tal cientista da alma não parte de verdades prontas sobre quem ele é ou como a vida deve ser. Ele investiga. Ele questiona o próprio condicionamento, as reações automáticas, os medos, e isso liga direto com a crítica forte que Osho faz ao condicionamento social, né? Ele argumenta que desde muito cedo a gente aprende que só ser não é suficiente, que a gente precisa fazer algo para ter valor. Ah, essa pressão pelo fazer. E isso seria uma forma de controle, então, que acaba afastando a gente de quem a gente realmente é. E ainda gera culpa se a gente não corresponde. Faz sentido ele colocar a autoaceitação como algo tão fundamental. Precisamente, ele enxerga esse condicionamento como uma estratégia de exploração mesmo, que nos mantém em sentido culpa, inseguros e, aí, claro, mais fáceis de manipular, de controlar. A sociedade, na visão dele, nos vende a ideia de que a gente tem que merecer a vida, sabe? Em vez de simplesmente viver.
Por isso que aceitar a si mesmo radicalmente, reconhecer o próprio valor, isso vira um ato de rebeldia enorme contra esse sistema todo. Mas seguir por aí, por esse caminho de autenticidade, de se investigar e aceitar o que encontra, imagino que exija muita coragem. O texto até fala que a gente nasce leão, mas a sociedade nos transforma em ovelha. Prefere a conformidade. Por quê? Porque a ovelha é previsível, né? É controlável. A conformidade serve ao sistema. O indivíduo que é autêntico, que ouve o próprio coração, a própria inteligência, ele é imprevisível. Não cabe em caixinha. Ele pode questionar, discordar, seguir um rumo totalmente inesperado. Essa coragem de ser você mesma, mesmo que isso signifique ir contra a maré, remar sozinha às vezes, essa é a essência da rebelião que ele propõe. É resgatar o leão interior. Entendi. Então, amarrando tudo isso, essa rebelião individual, pacífica, é um chamado para a gente resgatar o que ele chama de face original. Seria a nossa natureza verdadeira que ficou soterrada, né? Sob camadas e camadas de expectativas, de ideais, que vieram dos pais, da escola, dos políticos, dos religiosos. É um convite para a gente largar as muletas, as identidades falsas, as ideologias que a gente pega emprestado. Exato. É um processo de descondicionamento, de voltar para a fonte interna da verdade. Não é achar uma nova ideologia para pôr no lugar da velha. É descobrir que dá para viver sem ideologia nenhuma, sendo guiado pela própria consciência, pela experiência direta. É um caminho de dentro para fora, sem dúvida. Pensando em tudo isso, fica aqui uma provocação, talvez, para quem está ouvindo a gente. Será que a maior rebeldia hoje não é tanto ficar lutando contra as estruturas lá fora, mas sim, sei lá, desmontar as nossas próprias barreiras internas? Aquelas crenças, medos, condicionamentos que impedem a gente de viver essa autenticidade toda. O que significa, no dia a dia mesmo, criar o caminho caminhando, como Osho sugere, num mundo que não para de oferecer mapa pronto para a gente seguir. Fica a reflexão.